Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Isto é um webinar que estamos a promover para dar a conhecer as nossas soluções tecnológicas que fazem sentido no âmbito dos bairros comerciais e digitais. O aviso que saiu ligado ao PRR, muito ligado às autarquias, e a associações de comerciantes que eventualmente existem e façam parte destas autarquias e que têm todo, digamos, o cabimento neste enquadramento. O que nós pretendemos com este webinar são duas coisas. É uma, prestar alguns esclarecimentos sobre o que nós sabemos deste processo, por um lado, ok? E principalmente darmos a conhecer as soluções tecnológicas que a Wavecom e o CTT têm e que fazem todo o sentido no âmbito deste aviso. A Wavecom e o CTT juntaram-se, digamos assim, para fazerem um consórcio de forma a dar resposta, digamos, às soluções tecnológicas que fazem parte deste aviso. Só para dar aqui uma pequena introdução sobre o que é o Wavecom e para quem não nos conhece, o CTT, provavelmente não haverá ninguém que não conheça o CTT. Em relação ao Wavecom, somos uma empresa de engenharia com 20 anos, trabalhamos nestas áreas de atuação, Wi-Fi, em links micro-ondas, na indústria 4.0, em videovigilância, nos transportes, na área da Smart Cities, que acaba por ser o que nos traz cá hoje, na área de networking e segurança e também na área de data center. Hoje, como eu disse, vamos ter aqui 5 oradores, eu próprio, o Nuno da Wavecom, temos o Ricardo Luz do CTT, o Rui Santos do CTT, o Ricardo Fernandes da Wavecom e o Paulo Cavaleiro também da Wavecom, que nos vai dar um enquadramento, digamos, mais burocrático, se assim podemos dizer, ou seja, do contexto em que este aviso saiu, os timings que existem, quais são as despesas elegíveis e não elegíveis, portanto dar-nos aqui um overview, digamos assim, um enquadramento de tudo isto. Nós tínhamos, a Wavecom trabalha na área de Smart Cities já há vários anos, no entanto, e para responder de forma cabal ou mais completa a este aviso e este desafio dos bairros digitais, víamos que existia uma série de lacunas. E então o mesmo acontecia do lado do CTT, e então juntamos num consórcio, digamos que informal, mas de qualquer forma válido e com toda a capacidade de resposta, porque somando a oferta das duas empresas chegamos à conclusão que conseguimos responder diretamente a quase todos os pedidos, ou a todos mesmos as alíneas, digamos assim, deste aviso. Então surge esta parceria da Wavecom e do CTT exatamente para respondermos a isto. Quais é que, digamos, são os nossos pontos fortes neste âmbito? Portanto, existe aqui para quem não conhece, digamos assim, o aviso, e para dar aqui um enquadramento muito genérico, portanto, a ideia seria dotar bairros, e quando se diz bairros não é propriamente um bairro, será uma área delimitada que não precisa de ser obrigatoriamente um bairro, de ferramentas tecnológicas, de uma camada de digitalização que permita exatamente ao comércio desse bairro tornar-se mais competitivo e alavancar toda a sua forma de trabalhar e de chegar às pessoas. Um bocadinho, digamos, para promover não só o comércio local, mas também para promover as zonas das cidades onde, digamos, será implementado este conceito de bairro digital. Em termos de soluções, pois, existem aqui uma panóplia, e quem conhece o aviso, existem aqui várias áreas de atividade, desde a conectividade, que é logo onde isto começa, digamos assim, e a base de tudo, ou seja, é preciso haver comunicações entre os vários sistemas digitais que serão implementados no bairro. Depois também teremos, obviamente, todas as soluções do CTT, nomeadamente no que tem a ver com as plataformas de comércio e de marketplace,
que é um dos conceitos que está subjacente a todo este projeto dos bairros digitais, o digital signage, ou seja, sistemas para visualizar a informação recolhida por todos estes sistemas digitais, ou esta digitalização que o bairro vai ter, é uma forma, digamos, de o visualizar, juntamente com essa mesma informação, e depois teremos uma série de sensores espalhados pelo bairro, sensores físicos, que nos permitem fazer uma ligação entre o mundo físico e, digamos, o mundo digital. Ou seja, existe aqui uma componente claramente ligada, por exemplo, ao e-commerce, que passa muito, digamos, pelo digital puro, mas depois a ideia final, a ideia principal deste projeto é levar pessoas fisicamente ao bairro, ok? Fisicamente às lojas. E é neste âmbito e nesta junção que toda esta tecnologia se articula. Ou seja, são formas de captar e de levar pessoas ao bairro para fazerem compras, ajudarem os comerciantes a perceberem quem é que são os seus clientes e, no limite, aumentar a capacidade competitiva destas mesmas comerciantes e destas mesmas empresas e pequenas empresas que vivem, por assim dizer, nestes bairros. Eu agora passaria aqui, exatamente como eu tinha dito ao início, passaria aqui a bola ao Paulo Cavaleiro, que nos vai falar um pouco do enquadramento em termos de normativo deste aviso, para nos falar aqui um bocadinho. De qualquer forma, e antes de lhe passar a bola, gostaria só de acrescentar aqui duas coisas. A primeira é que este webinar é para vocês, no sentido de nós tentarmos ajudar e esclarecer dúvidas que possam existir, tanto a nível tecnológico, principalmente até a nível tecnológico, e ao nível das soluções que o CTT e a Wavecom têm para neste âmbito, mas também um bocadinho para vos responder a qualquer outra questão que eventualmente tenham. Nós iremos, no final da nossa apresentação, responder a meia dúzia de perguntas que nos pareçam mais pertinentes ao vivo e a cores. No entanto, prometemos responder a todas via e-mail, que depois será entregue a cada um de vocês. Portanto, não se preocupem, no caso de não verem a vossa pergunta respondida no final deste webinar, ela será depois respondida, até com mais cuidado, por e-mail. Dito isto, essas perguntas poderão ser feitas aqui na tab que diz Q&A, ok? Selecionam essa tab aqui na parte de baixo do vosso Zoom e podem fazer essas perguntas. Paulo, a palavra é tua, força. Muito obrigado, Nuno, e aproveito para cumprimentar todos que estão a assistir a este webinar. Nós na Wavecom, desde a primeira hora que estamos a acompanhar este aviso, este projeto do PRR, dos bairros comerciais digitais, porque queremos ser sobretudo parceiros e queremos contribuir com ideias e com soluções para ajudar a concretizar muitos dos objetivos que são pretendidos neste aviso e com aquilo que também o Nuno já foi dizendo, que é criar uma nova experiência e uma melhor relação entre aqueles que estão em termos de comércio e aqueles que são os seus clientes. Mas o que é definido como um bairro digital? São definidos como espaços urbanos contíguos, delimitados geograficamente, com elevada densidade de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, onde tem que estar associado a uma estratégia de gestão suportada num ambiente tecnológico avançado. É um bocadinho esta a definição que serve por base a todo um conjunto de questões que são definidas no aviso que está neste momento aberto e que muitas entidades vão querer participar e concorrer. A dotação, como já está aqui no slide, são 52,2 milhões, o objetivo é pelo menos 50 bairros, é uma subvenção a fundo perdido, são projetos entre 50 mil e 2 milhões, e o objetivo é encontrar um conjunto de tecnologias que potenciem a competitividade setorial e territorial. Queremos, sobretudo, e o objetivo que se pretende com este aviso da nossa interpretação é que existam projetos dedicados à valorização do comércio e serviços, recuperando o conceito de urbanismo comercial para uma vertente mais digital. É preciso ter alguma atenção aqui com algumas limitações. Há um conjunto de intervenções na reabilitação urbanística do bairro, na intervenção de sistemas de conectividade comuns, na aquisição
instalação de mobiliário urbano, que não pode ultrapassar 25% do montante global das despesas elegíveis. E, portanto, é preciso ter atenção da forma quando se constrói a candidatura, nesta fase, que temos de ter em atenção a esta limitação. O objetivo é condicionar um bocadinho à imagem de projetos que aconteceram no passado, ligados a esta área mais comercial, limitar um bocadinho a questão da obra e mais, sobretudo, o investimento na parte tecnológica e nas pessoas. E este aviso destina-se a quem? Destina-se a todo Portugal continental, regiões autónomas, Açores e Madeira, e são elegíveis as autarquias, as empresas municipais, as associações empresariais e consórcios que têm que ser constituídos por estas entidades. Os projetos que são apresentados por consórcios são valorizados na candidatura que é apresentada. E as candidaturas estão neste momento abertas até 31 de março de 2022. Peço desculpa. Relativamente a esta questão da análise das propostas, são várias entidades que vão analisar as candidaturas e a avaliação das propostas que vão ser apresentadas tem um conjunto de princípios definidos, como a qualidade de diagnóstico, o grau de inovação ou diferenciação, o impacto dos projetos de revitalização, competitividade e resiliência, a capacidade de alavancagem do investimento, a qualidade do promotor ou do consórcio e a viabilidade económica, financeira e sustentabilidade dos projetos. E de seguida temos até uma forma onde diz a percentagem que cada um destas alíneas tem relativamente à avaliação da candidatura. É importante aqui dar portanto, referir uma questão que nos parece relevante, que é, analisando os vários critérios e o seu detalhe, é, na nossa opinião, permitido verificar que há alguns territórios que, à partida, podiam parecer que o seu enquadramento era mais difícil neste projeto, pode não ser assim, e é preciso ter atenção a todos os detalhes do aviso, porque nos detalhes estão um conjunto de questões que podem ajudar a alavancar um território que, à partida, podia estar menos bem posicionado para este tipo de aviso de bairros digitais. Para o sucesso, acreditamos que são as soluções que serão a seguir apresentadas por ambas as empresas, mas também é muito importante que o enquadramento que é feito com as soluções, com o seu território, bem como a qualidade do diagnóstico prospectivo e também o plano de ação estratégico, são o business plan, neste caso, serão fundamentais para o sucesso da candidatura. Portanto, tem que haver aqui uma ligação muito importante em tudo aquilo que é proposto ao seu território, ao conhecimento do mesmo, à sua realidade, às suas vantagens e desvantagens, para que possamos encontrar as melhores soluções. Isto para dizer que há coisas que podem fazer mais sentido num sítio e que possam não fazer sentido no outro, apesar da tecnologia ser importante. Nós somos uma empresa de engenharia e vamos apresentar um conjunto de soluções que cabem portanto, neste aviso. No entanto, o que é importante também é dizer que estamos ao dispor para podermos concretizar algumas soluções que permitam ir de encontro com as vossas ideias, e é nesse sentido também que estamos disponíveis para vos ajudar no desenvolvimento das candidaturas, para que possamos muitas vezes encontrar soluções para responder às vossas ideias, sobretudo soluções, ou sobretudo não, têm que ser soluções que funcionem e que possam ser importantes para o sucesso da candidatura e depois o sucesso também do projeto. Obrigado, Paulo. Ainda faltava Bem, força. mas que é basicamente só dizer o seguinte, que existem um conjunto de despesas elegíveis que já estão previstas e que são dadas até como exemplo relativamente àquilo que é os 5 itens principais da candidatura, como são, por exemplo, instalação de sistemas de conectividade comuns, desenvolvimento de sistemas de gestão de tráfego e interação móvel, instalação de sistemas digitais de monitorização de tráfego ou transporte público. São alguns dos exemplos que são dados por quem gere este processo, mas é verdade que nós temos aqui uma oportunidade de transformar a nossa área comercial numa área de futuro igual à dos melhores players do setor.
E nesse sentido, para apresentar soluções concretas, eu passava a palavra então ao meu colega Nuno Marques. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Só para vos dar nota que digamos, isto é exatamente a lógica do aviso, ou seja, está dividido nestes 6 capítulos e nós, por uma questão, digamos, de organização e para as coisas terem aqui alguma coerência, nós mantivemos esta ordem, apesar que eventualmente do ponto de vista técnico poderia não fazer muito sentido a ordem ser esta, mas nós mantivemos esta ordem, será e esta ordem que vos vamos apresentar a seguir, soluções que tenham a ver, digamos, com este capítulo. E assim, neste primeiro capítulo, no capítulo da conectividade e urbanização urbanística, uma das coisas que está inerentes também a este primeiro capítulo, e eu gostaria de dar aqui nota que todo este primeiro capítulo tem a tal limitação, em conjunto não deverá ultrapassar ou não pode ultrapassar 25% do montante global das despesas elegíveis, ok? E portanto é preciso ter atenção que tudo o que está aqui, se colocarmos mais algumas coisas, algumas fatias, digamos assim, nesta área, terão que ser retiradas outras porque existe aqui esta limitação dos 25% do total do montante global das despesas elegíveis. Sendo assim, a reabilitação urbanística do bairro, digamos, a obra propriamente dita, o que se considera uma obra, terá que ser, digamos, comprovada a sua coerência face à estratégia digital do bairro. Isto faz com que seja, digamos, um terreno um pouco pantanoso, digamos assim, todas as despesas relativas a esta reabilitação urbanística, ou seja, intervenção em termos de obra, porque ficará ao critério, obviamente, do avaliador, se essa obra tem ou não comprovada coerência face à estratégia digital do bairro. Okay? Pronto, gostaria só de chamar a atenção, digamos, deste ponto. Depois, e nós estamos nos subitamos dentro daqueles capítulos grandes, ou seja, estamos a tentar seguir aqui por ordem o aviso e para que haja, digamos, aqui alguma coerência. Depois, o que nos aparece a seguir são os sistemas de conectividade. E aqui os sistemas de conectividade, ou seja, estamos a dar conectividade aos utilizadores do bairro, quer sejam eles os comerciantes, mas principalmente a quem os visita, aos potenciais clientes, ok? Existem, e isto aqui bate muito, digamos, no core business da Wavecom. Para quem nos conhece, somos uma empresa de rádio, digamos assim, e de rádio ao nível das telecomunicações e, portanto, uma cobertura Wi-Fi do bairro parece-me obrigatória, aliás, até é referida como exemplo no aviso. Claro que uma cobertura outdoor, nós já temos centenas, mais de 100 coberturas outdoor em centros urbanos em Portugal e também em Espanha, e o planeamento desta infraestrutura e os cuidados que é preciso ter numa infraestrutura outdoor é bastante diferente e com o nível de utilização e de densidade diferentes do que temos em nossas casas, por exemplo, ou nas empresas onde trabalhamos, ou nas organizações onde trabalhamos. Aqui há que ter aqui alguns cuidados e pronto, e podem contar com o Wavecom para o fazer. Para o fazer, se um dia ganharmos algum projeto dentro desta área, mas principalmente para vos ajudar, e estamos em fase de candidatura, para vos ajudar a, digamos, apresentar em termos, na fase de candidatura, soluções técnicas que pelo seu desenho já tenham em atenção, digamos, esta robustez e esta qualidade que é necessária às infraestruturas para que depois a cobertura Wi-Fi a ser instalada funcione tal qual era previsto. Ok? Aqui, digamos, em termos de conceito, o que nós sugerimos são duas camadas de comunicações, uma que tem a ver com o Wi-Fi, Wi-Fi 6 neste caso, que é a tecnologia mais recente em termos de Wi-Fi, toda a gente conhece para as pessoas poderem aceder à internet, mas também servirá, além do acesso à internet pelos utilizadores, servirá também como instrumento de comunicação entre o bairro, digamos assim, e os clientes desse mesmo bairro. Ou seja, nós não vamos só disponibilizar a internet às pessoas, nós vamos criar aqui um canal de comunicação, e já vos vou explicar como, de forma a que cada comerciante, cada empresa instalada ou sediada nesse bairro possa falar diretamente com os seus clientes. Depois teremos uma camada de LoRaWAN. LoRaWAN é uma camada rádio
que permite comunicar com sensores, basicamente, a internet das coisas, ou seja, todos os sensores colocados no bairro, e já vos vou mostrar exemplos de sensores, deverão comunicar através desta tecnologia, desta camada chamada de LoRa. Há outras formas de o fazer, podíamos usar, por exemplo, 4G, 5G, estas duas tecnologias têm a dificuldade dos sensores não poderem ser energeticamente autónomos, ou seja, para ter sensores que é apenas preciso colocar numa parede ou qualquer coisa do género, ou seja, não precisam de ter energia, a tecnologia LoRa é claramente a tecnologia ideal para o fazer, mas ainda tem aqui uma outra vantagem que tem a ver, digamos, com a resiliência, com a sustentabilidade do projeto depois do final do projeto. O projeto será financiado até 2025 a partir desta data e na altura da candidatura devemos mostrar ou devem mostrar como é que o projeto tem capacidade de se manter e tanto estes dois sistemas de telecomunicações não têm custos recorrentes, o que os torna bastante sustentáveis ao longo do tempo, excetuando, obviamente, alguma manutenção que estes equipamentos possam ter, em si não precisam, digamos, de pagar licenças a ninguém. São tecnologias abertas, como conhecemos do Wi-Fi, o LoRa é exatamente igual, mas para sensores. Indo diretamente aqui à questão do Wi-Fi, então a nossa ideia será ter uma cobertura Wi-Fi outdoor em todas as ruas. O projeto que nós preconizamos, digamos assim, seria ter uma cobertura Wi-Fi nas ruas, mas também uma cobertura indoor, basicamente um access point ou mais, dependendo da área e da tipologia de cada um dos estabelecimentos comerciais, mas colocar também dentro das portas dos comerciantes e das entidades envolvidas nestes projetos, colocar o Wi-Fi, não só, mais uma vez, pela cobertura Wi-Fi, mas sim pelo sistema da plataforma de comunicação, autenticação e marketing. Aqui o marketing e a comunicação entre os comerciantes e os seus clientes seria feita através daqui. Basicamente, um cliente qualquer registra-se no Wi-Fi a primeira vez e a partir dali, aceitando os termos e condições, obviamente, respeitando a proteção de dados, o que vai acontecer é que ele a partir daí pode ser comunicado, digamos assim, por todos os agentes do bairro, quer sejam promoções, quer sejam comunicações de eventos, o que quer que seja, permite-se este tipo de comunicação. Também, como já vamos ver a seguir, isto pode estar interligado com os MUPIs, ou seja, e todo o digital signage que o bairro possa ter, ou seja, os comerciantes vão poder comunicar especificamente com cada cliente ou de uma forma mais genérica. Este sistema permite também fazer profiling dos utilizadores, ou seja, eu depois, em vez de comunicar genericamente com todos os visitantes do bairro, eu posso só querer comunicar, por exemplo, com senhoras, que aparece aqui na imagem, por exemplo, com senhoras entre os 30 e os 45 anos, por exemplo, parece-me ser o caso desta senhora aqui, para lhe vender uma carteira, por exemplo. Qualquer coisa desse género, ou seja, eu vou conseguir ter aqui uma comunicação segmentada. Isto tudo baseado na tal camada de comunicação Wi-Fi, que obviamente tem que ser desenhado para uma densidade grande de utilizadores, porque em princípio estes bairros terão uma afluência, ou pretende-se que tenham uma afluência de pessoas grandes. Uma das questões que nós também conseguimos ver aqui é, digamos, o percurso das pessoas dentro do bairro, juntamente com outros sistemas que já vos mostramos a seguir, mas já só através do Wi-Fi e através do Bluetooth, nós conseguimos saber onde é que as pessoas entraram, onde é que as pessoas saíram, quanto tempo é que permaneceram e os heatmaps que podem ver ali neste ecrã, ou seja, as zonas em que permaneceram mais tempo. Tudo isto pode ser, como eu dizia há bocado, interligado com depois centros de informação digital, que basicamente são MUPIs, okay, que poderão apresentar os dados recolhidos de todos os sensores espalhados pelo bairro, temperaturas, umidades, a poluição, por exemplo, a poluição do ar, uma série de dados que podem ser e deverão ser apresentados, tornando, digamos, o bairro mais apelativo a quem visita, mas também promoções e publicidade a eventos ou comunicação de eventos que estejam a acontecer no bairro ou que venham a acontecer nos próximos dias, tudo isto integrado, digamos assim, com uma única back-end de comunicação que depois terá várias formas de chegar aos utilizadores. Uma serão aqui estes MUPIs, mas também poderá ser através dos dispositivos de cada um, através
do Wi-Fi, SMS, WhatsApp, depois haverá muitas formas de comunicação e existe aqui uma app que está subjacente a isto, uma app do bairro, também será mais apresentada a seguir. Desculpem, estou-me aqui a atropelar com alguns slides que vão aparecer a seguir, mas tentar aqui ligar tudo um pouco. E este sistema também permite apresentar notificações nessa app, exatamente das comunicações que os comerciantes pretendam fazer. Depois, mais uma vez, em relação aqui ao mobiliário urbano, vai bater um bocadinho na primeira linha que falei, ou seja, desde que enquadrado com a estratégia digital do bairro. Ou seja, não é propriamente, ou seja, e lá está, e conta para estes 25% que estão limitados. Portanto, escolher aqui algum mobiliário urbano que faça sentido e que esteja enquadrado e coerente face à estratégia digital do bairro. Finalmente, e neste ponto 1, a sinalética, além do digital e de toda a sinalética digital, por exemplo, a existência do Wi-Fi gratuito numa área, o Wi-Fi não se vê, não é? E muito do que é digital não se vê. E isto o projeto pretende que sejam impactadas as pessoas fisicamente quando estão no bairro ou promover a sua ida física a este espaço. Sendo assim, convém que haja sinalética a explicar que existe Wi-Fi e que existem e que ferramentas, digamos assim, estão ao dispor dos utilizadores e de quem chega ao bairro para perceberem, digamos assim, a mecânica. De outra forma, será complicado fazer. Também há a possibilidade simples, por exemplo, de pôr QR codes em locais específicos, em paredes ou em sítios que tenham visibilidade, de forma a que depois, de forma digital, a pessoa possa aceder a esse QR code e perceber, digamos, o que é que está a acontecer, o que é que este bairro digital, digamos assim, tem de diferente. Indo agora diretamente aqui para a parte digital, eu passaria a palavra ao Rui Santos do CTT, que nos vai falar um bocadinho sobre a oferta das plataformas eletrónicas. Rui, a palavra é tua, força. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos pela presença. É um gosto estar aqui a apresentar aqui a oferta do CTT, que tão bem casa com este aviso dos bairros comerciais digitais. Eu vou apresentar aqui 4 soluções que demonstram aqui um pouco a oferta do CTT nesta área das plataformas eletrónicas, onde o CTT já tem muita experiência. Portanto, fruto da nossa atividade de core na distribuição de encomendas, já há vários anos que fizemos esta integração, este passo atrás de disponibilizar também aos nossos clientes plataformas eletrónicas para que pudessem mais facilmente entrar no e-commerce. E fizemos isso de uma forma segmentada, portanto, com vários tipos de plataformas para os vários segmentos de comerciantes que queiram entrar para o online e que neste momento se adaptam perfeitamente aqui a este aviso dos bairros digitais. A primeira parte é uma parte que vem no aviso, que é o desenvolvimento dos websites. Portanto, aqui mais numa lógica de desenvolvimento à medida, é sempre algo que podemos fazer, desenvolvimento de websites para e-commerce, para que os comerciantes possam apresentar os seus produtos e o bairro possa ter uma montra digital dos seus produtos. Eu já nos slides seguintes vou ver outros tipos de soluções que também acabam por enquadrar este mesmo objetivo, mas havendo uma necessidade específica e concreta para que o desenvolvimento de um website, há sempre competências aqui dentro deste nosso consórcio para fazermos este desenvolvimento. Entrando no segundo ponto aqui, sim, já numa lógica mais concreta de produtos já desenvolvidos pelo CTT, a verdadeira app do bairro é a app CTT Comércio Local. Portanto, nós já desenvolvemos esta solução logo com o início da pandemia, em 2020, percebendo que havia uma franja de comerciantes que, fruto dos confinamentos, foram impactados de uma forma mais violenta com esse mesmo confinamento e sem formas de poderem vender. Portanto, tinham as lojas físicas fechadas, não tinham esta presença no digital, por ser mais difícil
ou terem menos literacia digital para poderem estar nestas plataformas. E, portanto, vendo esta oportunidade e vendo esta franja de comerciantes que não estavam ainda digitalizados, desenvolvemos a aplicação do CTT Comércio Local, que tem sido implementada município a município. Essa é uma das vantagens da aplicação, é que nós trabalhamos em parceria com os municípios para que os comerciantes possam entrar dentro da plataforma de uma forma mais simples, apoiada pelos municípios. O próprio município tem um back-office para ir apoiando os comerciantes a entrar, a fazer o carregamento dos seus produtos também. É uma aplicação que neste momento já trabalhamos com mais de 20 municípios. Tem vantagens ao nível de estar integrada, obviamente, com a nossa logística e distribuição. Está integrada com meios de pagamentos, portanto, também a parte de pagamentos em dinheiro, que às vezes é um dos pontos críticos no comércio local, também fica facilitado aqui. A forma das entregas tanto pode ser através da nossa logística, como pode ser em takeaway, portanto, eu posso fazer as compras na aplicação e depois ir à loja buscar. E tem esta vantagem única de eu ter aqui um curador ou um intermediador, que é o município ou a associação comercial, é quase para nós quase que denominamos como um sponsor, que está aqui no meio a ajudar e a criar esse elo de confiança com os comerciantes para que eles possam entrar de forma mais fácil. Muitos municípios fizeram, quando aderiram a esta plataforma, o que fizeram foi ir às próprias lojas dos comerciantes, tirar fotografias aos produtos, fazerem eles o primeiro carregamento, eles, as pessoas do município, e daí para a frente então o comerciante já tendo essa base e indo ganhando confiança, depois já conseguia fazer o seu trabalho nesta plataforma. Passando para a segunda solução, temos as feiras e os showrooms digitais. Mais uma solução que também desenvolvemos por volta da mesma altura, em junho, julho de 2020, e que permite a todos, na altura o objetivo era todos os certames que tinham sido cancelados também por causa da pandemia, pudessem ter um meio digital de continuidade, que pudessem continuar a existir. Fizemos várias feiras, desde a Feira da Batata Doce, Feira da Castanha, Feira do Xíxaro, foram mais de 20 feiras nestes últimos 2 anos, com muito sucesso. Dou sempre o exemplo da castanha, em que esgotámos 10 toneladas de castanha em 3 ou 4 dias, portanto, com muito sucesso. E o que fizemos e o que nos propomos também fazer aqui para os bairros digitais é, em determinados períodos, seja durante um período de 15 dias, seja num modelo mais alargado, que pode ir de 6 meses, ou seja, o modelo feira ou o modelo showroom, carregar para dentro de uma plataforma de e-commerce todos os produtores que tipicamente estariam presentes numa feira física. Neste momento, já esta solução até já está a ser utilizada em modo omnicanal, portanto a feira física existe na mesma, mas a feira digital ajuda a que as pessoas de fora, que não tenham possibilidade de ir à feira, possam comprar na mesma os produtos típicos que só estariam disponíveis na feira, nestas feiras físicas. Por fim, em termos de soluções de marketplaces, temos a parte da nossa oferta de criar lojas online. Esta é uma oferta em que eu, com meia dúzia de cliques, posso criar a minha loja própria. Ao contrário dos outros 2 soluções anteriores, que são marketplaces, ou seja, eu tenho várias lojas no mesmo ecossistema. Aqui sou eu, comerciante, que quero criar a minha loja e posso fazê-lo de uma forma simplificada, sem conhecimentos de programação, apenas com arrastar de algumas caixas e selecionar alguns templates e escrever alguns textos. Posso criar a minha própria loja online, mais uma vez integrada com a nossa logística e distribuição do CTT, integrada com meios de pagamento, integrada com outras ferramentas normais do digital, seja o envio de e-mails, seja várias ferramentas desse género. E aqui o objetivo, ou pelo menos a nossa visão de enquadramento para os bairros digitais, era, se eu quiser incentivar os comerciantes dentro do bairro a que eles próprios não estejam só dentro do marketplace da app do bairro, mas eles também, em nome próprio, tenham a sua presença digital,
era ter aqui um conjunto de licenças a 36 meses durante o tempo do aviso, em que as pessoas pudessem, os comerciantes pudessem utilizar estas plataformas de forma gratuita. Uma das bases para todas estas plataformas que vimos anteriormente é aqui o nosso braço armado para a parte dos pagamentos, a PayShop, uma empresa do grupo CTT, já com uma vasta experiência, inclusive é muito direcionada para pequenos comerciantes. Normalmente são os pequenos comerciantes que são aderentes à PayShop, mas neste caso uma vertente diferente. A gateway de pagamentos da PayShop, um produto que lançámos recentemente, PayShop Online Payments, que é uma gateway para podermos integrá-la nas nossas plataformas de comércio eletrónico, com os meios de pagamento mais tradicionais, uma integração bastante simples e que acredito que pode ser mais uma solução aqui para os bairros digitais, para aqueles comerciantes que, já tendo uma loja online ou decidindo ir para uma solução diferente daquelas que eu apresentei anteriormente, porque as que eu apresentei anteriormente já têm estas características dos pagamentos incluídas, mas se optarem por uma solução diferente, pelo menos a parte dos pagamentos também podem utilizar aqui através do CTT. Com isto termino aqui a minha parte das ofertas em plataformas eletrónicas e passo novamente aqui a palavra para o Wavecom. Muito obrigado. Ok, obrigado, Rui. Antes de passar a palavra ao Ricardo, que nos vai falar aqui da digitalização da experiência de consumo, só para relembrar que temos em baixo, podem fazer perguntas, conforme a apresentação vai andando, façam perguntas, depois nós no fim, como eu disse ao início, iremos resumir, escolher 2 ou 3 ou 4 para vos responder ao vivo e em direto, todas as restantes serão depois respondidas por mail. Ricardo. Muito bem. Obrigado. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim falar aqui um pouco de digitalização e experiência do consumo. Dentro daquilo que é o nosso ponto de vista, esta é uma área que é composta essencialmente por dois espaços, digamos assim. Há aqui um espaço de infraestrutura e há um espaço aplicacional que em conjunto garante esta experiência de consumo, enfim, rica. Eu vou começar aqui pela parte da sensibilização do espaço, portanto a parte da infraestrutura, e pegando um pouco naquilo que há pouco foi dito pelo Nuno Marques, falar um bocado aqui daquilo que é a nossa visão para este espaço. Portanto, aquilo que nós defendemos que faz sentido ao abrigo deste aviso será, do ponto de vista das comunicações, numa primeira fase ter esta plataforma Wi-Fi e depois ter também como coadjuvante uma segunda plataforma, neste caso a IoT, suportada num protocolo LoRa, que nos permita sensorizar todo o bairro, recolher uma série de informações que são importantes e correlacioná-las no sentido de conseguir enriquecer aquilo que é, por um lado, a experiência de quem visita e, por outro lado, aquilo que são informações vitais para os comerciantes, no sentido de se protegerem ou de se prepararem ou de agirem até em tempo real relativamente àquilo que é a dinâmica típica do negócio. Paralelamente a isto, existem uma série de aplicações, como estas que estamos a ver, do ponto de vista da sensibilização ambiental, a parte de smart waste, etc., que aquilo que pretendem é, na verdade, garantir que existe um ambiente propício a essa boa experiência, nomeadamente que os papeleiros, os ecopontos não estão cheios, não têm lixo a sair, que não existe, do ponto de vista do ambiental, ruído ou poluição que possa influenciar, digamos assim, esta experiência e, portanto, controlar todo este espaço do ponto de vista da infraestrutura a partir desta rede IoT. Isto depois divide-se aqui basicamente em dois planos. Nós temos o plano do comércio, do comerciante propriamente dito, portanto, da loja, onde nós conseguimos, através desta infraestrutura de sensorização, sensores ópticos, por exemplo, e Wi-Fi em paralelo, portanto, estas infraestruturas trabalham sempre em paralelo, conseguimos colocar aqui uma série de questões e trabalhar uma série importante de métricas que vão ajudar em vários planos a garantir uma melhor experiência de consumo. Portanto, nós conseguimos contar as pessoas que estão dentro da loja, conseguimos perceber quanto tempo é que as pessoas estão dentro da loja, conseguimos perceber
quantas vezes é que estas pessoas se registram na rede, porque elas vão se ligando ao Wi-Fi à medida que vão ligando, que entram naquela loja e, portanto, ligam-se naquele equipamento, naquela AP, e nós conseguimos ter um registro, sem nunca identificarmos quem é efetivamente, portanto, sabemos que é um utilizador A, B ou C e conseguimos registá-lo a ele e os seus hábitos, conseguimos perceber quais são as zonas do bairro, quais são as lojas onde existe uma maior afluência e onde existe um tempo de permanência maior, e conseguimos passar toda esta informação aos comerciantes para que eles possam gerir em tempo real ou numa perspectiva de estratégia pensada aquilo que são as suas bases de negócio, aquilo que é a sua oferta e a forma como vão comunicá-la aos clientes e aos visitantes. O segundo plano é o plano do exterior, portanto, passei do plano do interior, que era um plano mais da loja, onde eu consigo, inclusivamente, comunicar com os clientes, como dizia o Nuno lá atrás, para o espaço público, para o espaço da rua, digamos assim. Nós também temos soluções que permitem supervisionar em tempo real o tráfego destas pessoas no bairro, portanto, a partir da altura em que entram no bairro, temos aqui esta imagem, a gente consegue ver, por exemplo, temos um posto com sensor óptico, consigo perceber em zonas de entrada no bairro o número de pessoas que entram, o número de pessoas que saem, e consigo passar esta informação em tempo real para toda a área de comércio e, inclusivamente, para a entidade que gera toda esta infraestrutura, naturalmente, ok? Um exemplo importante disto é muito costume vermos isto, por exemplo, existe uma afluência grande de turistas que chegaram em caminhonetes a uma cidade em particular e que se dirigem ao bairro típico, tipicamente pode ser, por exemplo, um destes bairros, e nós conseguimos passar a informação em tempo real que existe um fluxo de pessoas que se dirigem ao bairro, que estão a entrar no bairro, para que os comerciantes possam mudar a montra, criar promoções de última hora, enfim, reagir aqui de uma forma rápida e em tempo real àquilo que se está a passar do ponto de vista do negócio e, portanto, aqui incrementar um pouco o negócio. Estas informações, naturalmente, são sempre anónimas, nós nunca identificamos ninguém, portanto, o GDPR está sempre garantido. E depois temos aqui este tema da taxa de ocupação, que é importante do ponto de vista dos algoritmos, portanto, que é basicamente, existe um histórico que fica e nós, ano a ano, vamos conseguindo perceber e estudar qual foi o comportamento do ano anterior e adaptarmos, digamos assim, o bairro, neste caso, adaptar-se da melhor forma possível aos desafios que coloca este afluxo de pessoas. Uma terceira componente da infraestrutura são estes beacons, que é um dos exemplos também que é apresentado no aviso, e que tem aqui duas funções. Uma, enquadrar, digamos assim, numa perspectiva de proximidade. Esta tecnologia é uma tecnologia de proximidade, portanto eu registro-me quando passo perto deste equipamento, ok? As pessoas que, por exemplo, não se ligam no Wi-Fi, ou as quais eu não tenho registro, e portanto eu quando estou perto deste equipamento, o meu telemóvel liga-se a ele do ponto de vista de Bluetooth e eu consigo saber, não sabem que sou eu, mas consigo saber que aquele equipamento esteve X tempo naquela loja e que fez um percurso A, B, C ou D, e portanto nós pegamos nesta informação, juntamos à informação que retirámos dos sensores LoRa e de toda a componente Wi-Fi e correlacionamos isto tudo numa informação rica que passamos ao cliente, ao comerciante e de alguma forma também a quem visita, no sentido de perceber também os fluxos que existem no bairro. Conseguimos fazer o tracking da jornada do visitante, que é uma coisa importantíssima, que é perceber os tais heatmaps, onde é que as pessoas andam, quais são as áreas onde as pessoas se movimentam no espaço exterior e interior mais vezes, porque é que procuram estas áreas e em que períodos tipicamente é que o fazem, se é mais à semana, se é ao fim de semana, se é dia, se é noite, etc. E a partir daqui conseguimos enquadrar, digamos assim, informação importante em 3 pontos. Do ponto de vista do negócio, portanto, passar aos comerciantes, do ponto de vista de quem gera o bairro, perceber como é que faz a gestão do fluxo, digamos assim, e do ponto de vista operacional. Existe depois ainda uma terceira funcionalidade que tem que ver com este tracking de assets, que tipicamente está muito orientado, por exemplo, a mobiliário. Sei lá, um exemplo muito típico é se nós tivermos as festas da cidade ou da vila, o que for, que estejam, por exemplo, que afetem este bairro, muitas vezes a autarquia coloca equipamentos móveis de som, seja lá o que for, nestas áreas, e portanto nós conseguimos ter o controle, perceber se as coisas já estão, se não estão, e portanto conseguimos fazer aqui um tracking, digamos assim, de todos estes equipamentos relativamente àquilo que é a sua utilização. Tudo isto vai verter depois num relatório, ou num conjunto de relatórios e analíticas que permitem, de facto, então depois tomar estas medidas. Portanto, toda esta infraestrutura de sensores
conflui para estas áreas de software onde todos os dados são colocados, correlacionados e que depois são disponibilizados aos comerciantes ou aos visitantes nos tais MUPIs. Portanto, eu quando entro no bar consigo perceber que há X mil pessoas ou X centenas de pessoas, etc., no bairro, etc. Portanto, esta informação é depois transmitida a todo o ciclo de valor que existe dentro do bairro, mas principalmente aos comerciantes e a quem gera o bairro, no sentido de desenvolver, do ponto de vista do que é comercial, campanhas, marketing, comunicações, etc. E do ponto de vista operacional, para quem gera o bairro, perceber que recursos é que eventualmente tem que alocar ali, na hora, em real time, ou numa perspectiva de histórico, para garantir que existe de facto esta melhor experiência possível. Por fim, existe depois previsto a existência do gestor do bar, que é uma figura de uma pessoa ou de alguém que vai, na verdade, garantir que a operacionalidade de todos os sistemas existe e a sua coordenação funciona a 100%, por forma a garantir uma experiência melhor possível. Isto está previsto também nas soluções da Wavecom. Nós temos a possibilidade de criar um centro de comando e controle, onde basicamente, tipicamente, a partir da será onde está o gestor do bairro, onde nós temos aqui duas ou três facetas. Uma é gerir toda esta infraestrutura que nós temos, no sentido de garantir que tem um funcionamento sem falhas e sempre com alta performance, e por outro lado, garantir que toda a analítica que foi retirada dos sensores e dos sistemas, nomeadamente estas questões do marketing, quantas pessoas são homens, são mulheres, a que horas, etc. Estes dados são unificados aqui numa zona central, correlacionados e partilhados em tempo real com quem de direito. Os comerciantes poderão, por sua vez, até ter acesso a relatórios personalizados, porque normalmente não estamos a falar de pessoas que tecnologicamente normalmente estejam muito por dentro destas coisas, e portanto o que acontece muitas vezes é que nós temos, por exemplo, a possibilidade de ter um relatório personalizado automático em que o comerciante recebe, enfim, informações que lhe são importantes do ponto de vista daquilo que é o fluxo das pessoas à sua loja, etc, etc, etc. Tudo isto, no fim do dia, procura ter, basicamente, a melhor experiência de consumo possível, associada àquilo que as melhores práticas internacionais da distribuição desta área chama as taxas de conversão, que é a capacidade que eu tenho de converter o visitante no cliente. Basicamente é isto. A componente seguinte é uma componente já de software, e eu vou passar aqui a palavra ao Ricardo Luz para dar seguimento aqui a toda esta área do ponto de vista da área de preços e prestação de serviços. Força. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Luz, como o Nuno já me apresentou no início. Como vocês já puderam perceber, os CTT são hoje um operador logístico que tem, obviamente, soluções digitais ao dispor dos seus clientes, ao mesmo tempo que é um operador digital com soluções logísticas e físicas que complementam aquilo que o mundo do comércio eletrónico nos traz de novo e tudo aquilo que tem sido apanágio desta transformação de modelos de negócio ao longo destes últimos anos. E, portanto, estamos aqui em parceria com a Wavecom para reforçar esse perfil e com a certeza que respondemos de forma completa e integrada a tudo aquilo que são capítulos desta call, que pretende, obviamente, fomentar estes bairros comerciais digitais nas suas diversas vertentes. E, portanto, dando seguimento a este posicionamento integrado do físico e do digital, do operador logístico de raiz, com a entrega em última milha e tudo aquilo que são soluções digitais que potenciam e alavancam iniciativas de e-commerce dos nossos clientes, temos várias soluções que já foram apresentadas pelo Rui e que eu vou dar, obviamente, continuidade e fazendo a ligação com aquilo que são os capítulos da call a que se destinam. Não é, obviamente, suficiente ter um negócio publicado online, é preciso, obviamente, dar a conhecer esse mesmo negócio e temos ferramentas de divulgação digital que podem ser complementadas, obviamente, com formas de comunicação física e que encaixam diretamente dentro deste ponto da adoção de soluções de definição de preço ou prestação de informação a clientes internos do próprio bairro, a que chamamos de CTT Ads. O que é o CTT Ads? O CTT Ads é uma solução de self-provisioning
de A a Z, que permite ao cliente preparar a sua divulgação online e, obviamente, fazer essa mesma divulgação rolar sem necessariamente estar dependente de terceiros e de intermediários, nomeadamente de agências publicitárias, gráficos ou agências de meios. É algo que tem contexto digital que pode depois rolar para um meio físico, também através daquilo que são os canais de divulgação do CTT, e que potencia e projeta para os seus clientes finais, para os clientes do próprio bairro, aquilo que são as soluções de publicação online, de comércio eletrónico, que obviamente os clientes terão também acesso, ou em contexto CTT, ou mesmo em contexto alternativo ao CTT. Portanto, há uma ferramenta disponível que pode ser claramente integrada de forma a potenciar o conhecimento dos clientes finais do bairro comercial digital, no que diz respeito às soluções que serão lançadas e são corridas no âmbito desta call. Temos depois soluções de estoques digitais, aqui o CTT aqui, mais uma vez, integram a sua componente física, a sua componente logística e de entrega em última milha, que diz respeito às nossas entregas expresso, que hoje em dia, numa lógica mais orientada ao B2C, portanto, mais orientada à expedição entre um expedidor empresa ou um expedidor comerciante e os seus clientes particulares finais, cruzam como uma luva naquilo que é a resposta a esta necessidade de articulação entre o mundo digital e o mundo físico, e que permite ao cliente seguir durante todo o percurso o trace das suas encomendas e perceber se a encomenda que expediu já chegou ao destino final e, obviamente, ser notificado quando isso acontece, quer do lado do expedidor, quer do lado do destinatário. Aqui também claramente algo que pretende dar continuidade a este perfil integrado de digital versus material, de player online versus player físico, logística e entrega, e claramente uma matriz, que é a matriz CTT, uma matriz de proximidade, que, dando conta do conhecimento que tem dos seus clientes e da sua presença junto dos seus clientes, quer expedidores, quer destinatários, poderá potenciar a pontuação no âmbito desta call. Em termos de outras soluções logísticas coletivas, algo que irá com certeza ajudar a gerir tudo aquilo que é o fluxo de comércio eletrónico que se inicia no online, que tem dentro do online uma componente clara de divulgação, uma componente clara de pagamentos, uma componente clara de entrega, e que terá no meio físico a necessidade de ter um sistema que vos permita gerir toda a logística associada a esses mesmos fluxos, e, portanto, também temos aqui soluções CTT Logística que permite remotamente a cada um dos comerciantes, a cada uma das empresas participantes dentro dos bairros comerciais digitais, poderem gerir remotamente os seus estoques, com sistemas de recolha através de cacifes inteligentes posicionados em áreas-chave que são de fácil acesso àqueles que são os destinatários dos vossos próprios envios, o próprio cacifo ou locker, como lhe chamamos internamente, que hoje em dia está populado de norte a sul do país, com mais de 100 pontos de entrega, é algo que nós temos vindo a reforçar, que temos vindo a disponibilizar em contexto municipal, em contexto privado e residencial, exatamente para permitir potenciar essa alavancagem de entregas e que, portanto, serve claramente como uma ponte entre o meio físico e o meio digital, e que comunica, quer com o expedidor, quer com o destinatário, o fluxo e o posicionamento de uma determinada encomenda, de uma determinada venda, que de facto tem origem neste bairro comercial digital e que depois tem entrega naquilo que é o mundo físico associado ao destinatário. Mais do que isso, esta solução de logística permite a recolha no comerciante, a recolha na empresa que expede, sem necessidade de se dirigirem a um ponto CTT ou uma loja CTT. Portanto, são claramente soluções que apostam na flexibilidade de envio e na flexibilidade de gestão, seja ela uma gestão feita de forma remota
a partir de qualquer ponto do país ou a partir do ponto de expedição do comerciante ou da empresa, e, portanto, neste campo temos aqui claramente uma solução flexível no que diz respeito ao sistema de gestão de estoques e mesmo de gestão de slots de entrega, que são condicionados por uma série de circunstâncias de serviço que visam, obviamente, dar garantias de segurança e confiança à sua mesma utilização, como é o caso de inclusão de seguros, no que diz respeito às mercadorias que são transportadas, outros serviços adicionais àquilo que são os serviços expresso standard e, obviamente, plugins que são não mais do que aplicações self-provisioned pelo cliente em lojas online que eventualmente já estejam a correr e que, no contexto dos bancos comerciais digitais, venham a ser integradas no âmbito desta call e que permitirão ter acesso imediato a tudo aquilo que é o fluxo logístico de entrega dos próprios CTT. E, portanto, nesta perspectiva, o nosso posicionamento é claramente fazer esta ponte, mais uma vez reforço entre o digital e o físico, garantir flexibilidade aos nossos clientes pedidores e também flexibilidade na recepção das suas mercadorias por parte daqueles que são os clientes destinatários. Em termos de digitalização de infraestruturas adjacentes, este capítulo vem muito em linha com aquilo que tenho vindo a referir de soluções de logística remotas, da capacidade de fazer recolha no escritório, no estabelecimento comercial, na empresa do próprio cliente e a possibilidade de ser alavancado com plugins self-tutored pelos próprios comerciantes. Tudo isto reforça a flexibilidade e reforça a maneira como nós hoje gerimos toda a cadeia logística, que tendencialmente tende a evoluir para uma gestão cada vez mais remota, através de um ponto centralizado nas instalações de players especializados como o CTT, com fluxos de comunicação por via da integração de APIs, claramente facilitadores dessa comunicação ponto a ponto e, portanto, na prática, aquilo que vemos aqui é a tentativa de integrar e de conseguir garantir uma solução chave na mão que permita não só a resposta a esta call, mas que permita dotar o comerciante, o próprio município como um todo, de uma solução claramente vantajosa e flexível para quem decida participar ativamente naquilo que é o escalar da evolução do comércio digital em Portugal. Portanto, aqui, neste 5.1, é claramente um exemplo de tudo aquilo que nós hoje estamos a fazer e que estamos a querer integrar como uma forma de potenciar e alavancar o comércio digital, nomeadamente das pequenas e médias empresas, que já hoje o fazemos localmente através das outras ferramentas já apresentadas pelo Rui Santos, nomeadamente através do CTT Comércio Local e das próprias lojas online, e que obviamente estamos aqui apostados dentro desta call dos bancos comerciais digitais em garantir a sua alavancagem. Eu aqui passaria então a palavra ao Nuno para ele dar continuidade à apresentação da Wavecom. A Wavecom aqui que está para o CTT como um parceiro que permite ter aqui uma resposta a esta call em concreto, de A a Z, e que permita que vocês, desse lado, identifiquem, quer na Wavecom, quer no CTT, a possibilidade de nós garantirmos um slot dentro daquilo que é a candidatura que vocês já têm em preparação e que permite, obviamente, responder a este desafio que são os bancos comerciais digitais. Nuno, por favor. Obrigado, Ricardo. E complementando o que tu estavas a dizer, acrescento que, além desta apresentação, que depois nós iremos fazer chegar, é a intenção nós também vamos fazer chegar cada solução destas que está aqui a ser agora apresentada, nós vamos fazer-vos chegar cada uma, digamos, das datasheets, digamos assim, ou das características de cada uma destas soluções com um preço aproximado à unidade, para que facilmente um consultor ou os vossos gabinetes, os gabinetes das câmaras que estão a submeter esta candidatura, possam orçamentar
de forma aproximada, mas o mais aproximadamente possível, cada uma das soluções que nós e o CTT estamos aqui a apresentar-vos hoje à tarde. Digamos, uma folha de solução, ok, com uma descrição, o âmbito e uma forma de, sem ter que recorrer exaustivamente, quer ao Wavecom, quer ao CTT, terem uma noção, digamos, de qual seria o custo envolvido no investimento para determinada solução. Dito isto, nós e o CTT, obviamente, estaremos à vossa disposição, à vossa inteira disposição, para vos responder e ajudar-vos digamos, fortificar, vitaminar a vossa candidatura de forma que tenha o máximo de probabilidades de ser aceite e a partir daí, eventualmente, a Wavecom e o CTT poderem fazer negócio, como é óbvio. Nós não estamos na área da consultoria, portanto esta fase não é propriamente para nós, é apenas, digamos, para garantir que as vossas candidaturas estão assentes em tecnologia que funcionam e em soluções que existem parceiros no mercado que as podem pôr em prática. Fica um tema técnico. Eu acho sim, a apresentação desapareceu, faltava-nos falar, eu acho que o ponto que estava era a propósito da sensorização de estacionamentos, ok? Eu posso falar, peço aí ao Ricardo Neves, por favor, de tentar colocar a apresentação o mais cedo possível, o mais breve possível. De qualquer maneira, eu posso falar um bocadinho sobre as soluções de sensorização de estacionamento. Mais uma vez, esta sensorização é baseada no protocolo LoRa, ok? Em princípio, ou por defeito, vamos dizer assim, ou seja, o protocolo LoRa permitirá sensorizar as ruas, os locais de carga e descarga, parques de estacionamento, etc., no fundo para perceber qual é a taxa de ocupação de cada um desses espaços em tempo real. Isto permitirá a quem visita o bairro saber onde é que pode estacionar o carro, a que parques se deve dirigir, exatamente usando também todo o digital signage que irá estar espalhado pelo bairro e a própria aplicação que dará, digamos, essa informação. Obrigado. Já tenho agora aqui suporte gráfico, digamos, para o que estou a dizer. Existem basicamente, do ponto de vista tecnológico, existem duas soluções. Existem uma que são sensores propriamente dito, não sei se já viram, que são enterrados no chão, no alcatrão, no paralelo, seja onde for, e detectam quando um carro está por cima. Um por lugar, tipicamente, é isto, e comunicam através do LoRa e, portanto, eu sei, ou o sistema central sabe, quando o lugar está ocupado ou vago. Isto tem particularmente aplicação, por exemplo, para locais de carga e descarga e para ruas que tenham dificuldades em que a outra solução, que já vos explico qual é, que são câmaras de vídeo. A câmara de vídeo também permite, através da análise de vídeo, da analítica de vídeo, permite saber se um lugar está ocupado ou não. Eventualmente, o problema é mais caro, digamos assim, o sensor de chão, conforme eventualmente se perceba, é mais barato unitariamente do que uma câmara. No entanto, uma câmara, por exemplo, no parque de estacionamento, é muito mais eficaz e muito mais cost-effective, perdoem-me o estrangeirismo, ou seja, com uma câmara se calhar eu consigo monitorizar 200 ou 300 lugares de estacionamento. De outra maneira precisava de 200 ou 300 sensores de estacionamento. Portanto, depende um bocadinho de situação para situação, poderemos usar ambas as tecnologias, ambas depois confluem para uma mesma ferramenta, onde poderemos ver e transmitir a quem de direito, nomeadamente aos utilizadores do bairro, poder transmitir quais são os lugares vagos ou não vagos. Isto por temas de ocupação. Depois existem aqui outros temas, que é no caso dos lugares serem pagos, ou onde os lugares forem pagos, em parques de estacionamento, etc., poderão ser feitos acordos promocionais com os comerciantes, de forma a que, depois de serem efetuadas compras em alguma das lojas do bairro, o estacionamento ter um desconto ou ser mesmo oferecido. Isto depois depende, digamos, da mecânica que se queira implementar. Tecnologicamente é possível fazê-lo, depois fica ao critério, digamos assim, de cada um dos comerciantes ou da política do bairro utilizar isto ou não. Todos estes sistemas confluem, ali estamos a ver aquele rapaz ali, é o gestor do bairro, ok?
que até já tem 2 assistentes, quer dizer que o projeto está a correr bastante bem, e portanto nós aqui confluem tanto as soluções o ponto de situação de estacionamento, como aqui também, e neste ponto 5.3, a monitorização do tráfego e do transporte público. Ou seja, além das pessoas, nós também também existe tecnologia, e nós somos fornecedores dessa tecnologia para monitorizar as entradas e saídas de veículos do bairro e constituir matrizes de origem e destino. Ou seja, eu consigo saber que o carro A entrou numa determinada rua e saiu passado 1 hora numa outra rua, ou entrou e saiu simplesmente sem parar, ou quanto tempo é que esteve dentro do bairro. Permite-me saber todos estes dados que, mais uma vez, depois tratados analiticamente, vão permitir, e é essa a esperança e um bocado o objetivo de todo este projeto, permitir tornar estas áreas comerciais mais competitivas. Em relação ao transporte público especificamente, ainda podemos ir aqui um bocadinho mais além, além de, por exemplo, colocarmos paragens com indicações de quando é que chega o próximo transporte, etc. Também os próprios transportes, os autocarros, por exemplo, que entram e saem dessa zona, desse bairro, poderão ter on-board, portanto, dentro dos próprios autocarros, já conectividade Wi-Fi, ligada exatamente à mesma rede Wi-Fi que está no bairro, com as mesmas informações e sabendo depois nestas paragens ou na tal app que eu vos falava, saber exatamente quanto é que demora o próximo, um bocadinho como o Uber. Eu sei onde é que está o autocarro que vai chegar e quanto tempo é que demora a chegar à paragem onde me encontro. Isto são, digamos, upgrades que nós podemos, e tecnologias que são passíveis e são fáceis de ser utilizadas. Por exemplo, esta solução é utilizada agora na Carris, por exemplo, tecnologia da Wavecom, desde há 3 anos para cá. Todos os autocarros da Carris dispõem deste tipo de tecnologia e permite-nos ter, por exemplo, QR Code para poupar, digamos assim, para não estarmos a gastar muitos recursos nesta questão informativa, porque apenas com o QR Code e com a leitura desse QR Code eu consigo saber que autocarros passam nessa paragem, a que horas é que chegam, qual é o próximo, etc, etc. Consigo ter todas essas informações. E um bocadinho em termos de tecnologia era isto que nós tínhamos para vos apresentar. Obviamente existe aqui uma última parte, um último capítulo, que também é uma despesa elegível, que tem a ver com a elaboração e preparação do projeto. Isto nós apenas damos, como eu introduzi há bocado, nós damos um apoio técnico a essa elaboração. A elaboração deverá ser feita pelos gabinetes das câmaras municipais, que normalmente respondem a candidaturas a este tipo de projetos, e ou em complementariedade com consultoras com quem costumam trabalhar e que possam vos ajudar a fazer aqui uma candidatura vencedora. E esse é o nosso objetivo. O objetivo da Wavecom e do CTT é que quem trabalha connosco, digamos assim, tenha mais algumas hipóteses ou hipóteses acrescidas de ver a sua candidatura aprovada, dado que, em termos de solução técnica, tem a garantia de que tudo o que apresentamos aqui, digamos, não é PowerPoint, isto existe mesmo. Isto é um PowerPoint, como é óbvio, mas as soluções existem e nós conseguimos fazê-las. É isto que fazemos há muitos anos, e temos variadíssimos municípios que já têm soluções não tão completas como isto. Acho que esta solução que hoje vos aqui apresentamos, nenhum município tem em Portugal, mas estes legos, digamos assim, existem espalhados um bocadinho pelo país. É uma questão de os juntar no âmbito deste projeto. Eu passaria então aqui para tentar responder ao vivo aqui algumas perguntas algumas perguntas que nos foram fazendo, e eu até pegava já com uma. Especificamente, o Flávio Oliveira perguntava-nos como é que ele consegue definir uma cobertura Wi-Fi ou LoRa para um bairro especificamente ou para uma zona especificamente. E eu aproveito esta pergunta do Flávio para dar aqui o enquadramento que falava há bocado, ou seja, nós vamos enviar as chamadas fichas de solução, ok? Onde nós também damos uma explicação, ainda que simples, de como é que vocês podem calcular, digamos assim,
quanto é que seria para cobrir o vosso bairro, respondendo especificamente ao Flávio, neste caso do LoRa ou do Wi-Fi. Tipicamente, vamos ao caso do Wi-Fi que toda a gente compreende mais facilmente. O Wi-Fi, quanto é que custa um ponto de acesso Wi-Fi outdoor e quanto é que custa um ponto de Wi-Fi indoor? Indoor, tipicamente, para estabelecimentos comerciais, ok? Outdoor, para cobrir as ruas e as praças e os jardins que existam nesse bairro. Eu dou-vos o preço indicativo e digamos qual é a área que esse ponto de acesso cobre. E depois facilmente conseguem extrapolar para as áreas outdoor e indoor que tenham e facilmente chegam, digamos, a um preço, a um orçamento, obviamente indicativo, mas conseguem chegar a um orçamento aproximado de quanto é que custaria cobrir um bairro com LoRa e com Wi-Fi nestes casos específicos. Nós tentaremos, dentro do possível, fazer isto para todas as soluções, eventualmente algumas que carecem de alguma pergunta-resposta direta connosco, mas tanto nós como o CTT estamos aqui disponíveis exatamente para vos responder. Eu não sei se vocês, Ricardo Fernandes, Ricardo Luz, Rui Santos, têm aqui alguma pergunta que também eu peguei nesta que me pareceu interessante até para enquadrar tudo o resto. Há várias. Há aqui várias perguntas direcionadas à plataforma do CTT, por exemplo. Eu pegava aqui numa, como é que se integram os serviços digitais habilitados pelo CTT com a matriz na matriz de distribuição logística, ou seja, como é que se cola a parte da logística com esta componente aplicacional? Eu posso agarrar nessa pergunta e responder. Portanto, como referi na minha parte da apresentação, portanto, hoje os CTT são claramente um player digital com soluções de logística e entrega, ao mesmo tempo que são um operador logístico com soluções digitais. Portanto, pretendemos, quer através de soluções próprias, quer através de soluções de parceria, como é o caso da Wavecom, oferecer de facto uma integração total naquilo que é a ponte que deverá verificar-se para efeitos de comércio digital entre, digamos, o cliente que se lança no online e, obviamente, o utilizador, o cliente final que aguarda no final do dia a recepção daquilo que comprou. E, obviamente, que numa ótica de comércio eletrónico faz claramente sentido, portanto, é um crescimento que nós fazemos de forma integrada a partir da nossa matriz mais física de logística e, portanto, tudo aquilo que são componentes de app de comércio local, lojas online, plugins para entrega, gateways de pagamento, estão claramente sob aquilo que é a nossa cadeia logística mais física e integradas diretamente. Portanto, a ideia é haver aqui um plugin e um plug and play o mais self-provisioning possível, de maneira a que o cliente possa, através de uma via digital, gerir os seus estoques, gerir a sua cadeia logística, ter acesso à mão física do CTT no complemento daquilo que é a ligação entre o físico e o digital em contexto do comércio eletrónico e, obviamente, falando em digital e em comércio eletrónico, falaremos também de todas as outras soluções que foram aqui apresentadas pela Wavecom como um complemento desta digitalização que se encontra em curso e que se acelerou nos últimos anos devido a este efeito de confinamento e de pandemia, de distanciamento social a que todos temos vindo a assistir. Existem hábitos que vão ficar para sempre. Este hábito de compra online é um hábito que vai claramente em crescendo. Esta necessidade de digitalização é uma necessidade que se acelerou e que vai continuar a dar cartas nos próximos anos e, portanto, os CTT estão a participar de forma integrada através da sua matriz base de logística e entrega em tudo aquilo que deriva nesta digitalização, nesta projeção do comércio eletrónico a nível do tecido empresarial português, a nível das PMEs. Nós hoje vemos muitas grandes empresas e grandes marketplaces nacionais e mesmo internacionais, dos quais nós bebemos como fornecedores, nomeadamente a Amazon, a AliExpress, a serem servidas pelas nossas plataformas logísticas, nossas CTT, e pretendemos que cada vez mais clientes de pequenas e médias empresas, bairros comerciais digitais, seja uma opção a estes marketplaces mais globais, localizando e utilizando também as infraestruturas locais do CTT para esse complemento de entrega, para esse complemento de gestão remota a nível das suas cadeias logísticas. E, portanto, a integração é feita a partir da nossa oferta base, a partir da nossa matriz base, que é uma matriz claramente de logística e entrega em última milha e que, complementado com tudo aquilo que são soluções digitais de comércio eletrónico próprios ou de parceiros, ou mesmo de digitalização de todo o ecossistema
do próprio cliente, permitem que, com parceiros como a Wavecom, nós consigamos estar claramente à frente daquilo que é um posicionamento integrado que pretendemos cada vez mais reforçar junto do cliente final, localizado, seja ele de um público municipal especializado, ou de um pequeno produtor, ou de uma pequena e média empresa de uma determinada região, ou de uma associação comercial ou empresarial. Portanto, este é o nosso posicionamento integrado, este é o nosso claim, a integração clara entre aquilo que é a nossa matriz física e aquilo que é o nosso portfólio digital, que se encontra em constante evolução. Muito bem. Eu iria pegar aqui numa outra da Rita Beles, que perguntava se as despesas elegíveis estão sendo apresentadas foram validadas pelas autoridades que irão avaliar os projetos. A resposta é não. Portanto, aquilo que saiu foi um aviso com uma caracterização clara daquilo que seriam os contornos execuíveis e elegíveis do ponto de vista de despesas para esta call, e aquilo que nós fizemos foi enquadrar estas soluções, neste caso de ambas as entidades, o Wavecom e o CTT, e enquadrar as nossas soluções nessas despesas elegíveis. Portanto, tudo isto não foi validado. Aliás, há um processo de validação, primeiro que passa por uma candidatura de ideias, e depois, então, as que forem validadas serão convidadas a apresentar uma candidatura concreta. Portanto, respondendo concretamente à questão, é isto. Eu já agora aproveitava só para deixar aqui uma nota que tem que ver com a questão da continuidade do projeto. Portanto, este é um projeto a 36 meses, financiamento a 36 meses, mas nós olhamos para isto de uma perspectiva mais duradoura. Portanto, do ponto de vista, por exemplo, das infraestruturas que falámos aqui, LoRa, Wi-Fi, etc., o ciclo de vida de todos estes equipamentos, desta infraestrutura, vai muito para além de 31 de dezembro de 2025. E, portanto, isto são tudo fatores que permitirão fazer subsistir a candidatura e fazer aumentar naturalmente a sua score do ponto de vista de pontuação. Nuno. Sim, Ricardo, eu por acaso ia perguntar exatamente na pergunta que tu acabaste de responder, exatamente pela sua pertinência, mas também só para acrescentar ao que tu disseste, obviamente não foi validado por nenhuma autoridade, nem penso que nem poderia o ser. De qualquer forma, nós tivemos o cuidado, como devem calcular, o trabalho que nos estamos aqui a apresentar, isto decorre de muitas e muitas horas, de duas equipas, pelo menos, uma do CTT, outra da Wavecom, que olharam com todo cuidado para o aviso em causa e que tentamos, digamos, ponto por ponto, aliás, seguirem, digamos, o aviso e virem a estrutura desta apresentação, ela bate ponto por ponto no aviso que saiu. Ou seja, nós tentamos que todas estas soluções sejam o máximo enquadradas com o aviso. Mais uma vez, o nosso objetivo é que as vossas candidaturas sejam candidaturas vencedoras, sob pena de não ter interesse para nenhum, nem para vocês, nem para nós, caso essas candidaturas não sejam aprovadas. Portanto, há aqui, digamos, apesar de não haver uma validação oficial, houve uma validação de ambas as partes, digamos, com o nosso melhor sentido crítico, para chegar aqui a uma solução que nos pareça a mais competitiva e aquela que terá maiores probabilidades de ver validada ou assegurada a candidatura, ou o resultado da candidatura, ou a aprovação da candidatura. Paulo, não sei se tu tens alguma coisa que queres acrescentar aqui sobre isto, ou se há aqui mais alguma pergunta. Nós, entretanto, fomos respondendo a perguntas, não se esqueçam que todas elas depois serão respondidas e serão enviadas para todos de forma, digamos, sistemática, ok? Portanto, não se preocupem se alguma ficou aqui por responder. Paulo, não sei se alguma te causa aqui que gostarias de pegar. Paulo Cavalho. Não, só levantar uma questão relativamente ao prazo e eu já respondemos por escrito. Obrigado. Ok, sim. Também pensei que seria uma questão também não só de prazo, mas também eventualmente de quantidade de candidaturas, o número de projetos que estão pensados ser aprovados ou que aparecem no aviso como sendo aprovados são 50, o número de candidaturas eu penso que não terá limite. Eventualmente, pelo que sei, Paulo, e tu assististe a algumas sessões de esclarecimento sobre este tema, não há ali, um município pode se candidatar poderá candidatar mais do que um bairro, portanto não há essa limitação.
Nesta primeira fase não há limite de candidaturas por município. Exatamente. Haverá eventualmente alguma, terão em atenção depois os avaliadores e depois quem passará para as segundas fases, alguma, digamos, coerência territorial, ou seja, eventualmente, não acredito que 50% das candidaturas sejam, por exemplo, entregues ao município, isto não faria sentido, dada a forma como está apresentado e descrito e pelo que sei, que foi dito nas sessões de esclarecimento. Portanto, haverá aqui uma vontade do Governo em distribuir territorialmente, digamos, estas verbas, de forma a que não fiquem concentradas em meia dúzia de municípios ou meia dúzia de candidaturas. O valor é muito disparo, reparem, começa nos 50 mil euros, não sei se aperceberam, e acaba nos 2 milhões de euros. Portanto, há aqui um range muito grande. 50 mil euros para tudo o que nós aqui vimos, obviamente não chegará, mas qualquer coisa ali a meio termo, penso que já conseguimos, só para também terem uma ideia em termos de orçamento, ali a meio termo, até abaixo um bocadinho deste meio, do milhão de euros, que seria o ponto médio entre os 50 mil e os 2 milhões de euros, nós já conseguimos tocar em tudo o que está aqui, ou seja, conseguiríamos ter aqui um projeto muito interessante para o bairro que viesse a ser intervencionado com base nas soluções que agora aqui apresentamos. Não sei se o Rui ou o Ricardo Luz têm aqui mais alguma pergunta específica que gostariam de responder, força. Rui? Sim, eu queria aqui pegar em 2 ou 3 que estão aqui no chat, 2 que são semelhantes entre a Rita Beles e a Ângela Soares. Obrigado pela vossa participação, em que questionam de facto aqui a integração de marketplaces já existentes com a solução CDT Comércio Local. Claramente isso é possível, portanto é possível fazer esta integração entre marketplaces já existentes e a nossa solução CDT Comércio Local e manter as duas vivas, portanto, digamos assim, manter os 2 canais a funcionar, sendo que nós acreditamos que o CDT Comércio Local, o fator de ser um marketplace multi, neste caso com uma abrangência que pode ser para lá do próprio bairro, tem os benefícios de uma abrangência de público maior e de maior sucesso também nas vendas associado. Depois também aqui a questão do Manuel Fernandes sobre os sites de comércio eletrónico, que era a nossa solução do criar lojas online, se poderia ser contemplado. Dentro do aviso, existe na área das plataformas da oferta em plataformas eletrónicas, existe um bullet que fala exatamente em despesas com subscrição de plataformas Store Builders. Portanto, esta nossa plataforma de criar lojas online é exatamente isso, é um Store Builder, e portanto acreditamos que podemos colocar esta despesa como uma despesa elegível. Com isto termino, que estas plataformas de marketplaces que nós incluímos aqui na oferta, o que estamos a propor é que elas sejam todas colocadas nas candidaturas como um projeto-chave na mão, ou seja, ainda que depois, se calhar, detalhadamente na candidatura não poderá ser escrito dessa forma, mas o que nós queremos oferecer aos municípios é a plataforma, mais as entregas, mais toda a parte de utilização da plataforma, para que o município possa ter uma utilização durante os 36 meses desafogada, digamos assim, sem custos adicionais face àquilo que possa prever aqui dentro deste âmbito. Mas depois, claramente, podemos ver em detalhe em reuniões posteriores que façamos para detalhar estes temas. Obrigado. Rui, eu acho que esse tema entronca com uma das perguntas que também vi passar aqui no Q&A, que é o tema do modelo de negócio do CTT para a elegibilidade das nossas ofertas. É exatamente aquilo que tu acabaste de dizer, portanto, não será, obviamente, um modelo de negócio que será puramente comercial ou igual àquilo que hoje temos para clientes empresariais. Será, obviamente, um modelo de negócio que, ao ser desenvolvido em contexto de call, deverá responder a esse tema de elegibilidade e deverá dar flexibilidade às próprias entidades
que apresentem proposta de garantias de alguma estabilidade em termos de utilização e que, obviamente, não derive numa variabilidade de custos que, obviamente, iria, no final do dia, retirar da elegibilidade aquilo que se pretende que seja uma solução integrada e uma solução no-brainer e sem preocupações adicionais. Portanto, a ideia aqui é construir algo que vá de encontro às exigências de elegibilidade da própria call e que fogem, de alguma maneira, daquilo que são ofertas comerciais standard que hoje temos a rodar de norte a sul do país e ilhas. Muito bem. Eu penso que estamos quase no fim. Eu tenho só aqui uma última pergunta que foi colocada aqui, que acho que gostava de avançar, que é, boa tarde, após o termo da candidatura, quem acarreta com os custos de manutenção de toda a estrutura do bairro digital? Em princípio, a candidatura termina em 31 de dezembro de 2025 e, a partir daí, não está previsto que haja mais financiamento para o suporte. Portanto, supostamente será a autarquia, não sei o que é que eu estou a especular, que terá que suportar, digamos, estes custos. Relativamente a este tema, aquilo que eu gostaria de salientar é que a solução tem baixos custos desse ponto de vista, porque uma boa parte da nossa solução continua no tempo com um custo de manutenção muito limitado, que é o custo de manutenção dos equipamentos. Depois existe esta parte de serviço que tem que se manter, mas tudo isto contrasta com modelos que sejam, por exemplo, 100% as a service, como, por exemplo, modelos exportados em tecnologia 5G ou narrowband, etc., que têm ali aquele pinga-pinga sempre associado. Nuno, não sei se há mais algum tema. Não, eu também estava a olhar para essa pergunta, exatamente, parece que andávamos a fazer outro. Então, só para acrescentar que isso é uma excelente pergunta, porque em muitos destes projetos, nós já temos 20 anos deste tipo de projetos em municípios, projetos na área da digitalização, e com muita pena nossa, findos os financiamentos, vemos muitos dos projetos ficarem abandonados. Aqui penso que, além do óbvio que será o próprio município, penso que será óbvio também que, dado que tendencialmente serão consórcios a candidatarem-se a estes fundos, ficaria um bocadinho a cargo desse consórcio, onde estão incluídos os principais beneficiários destes fundos, que neste caso são os comerciantes, ou o comércio local, ou as empresas que operem na área intervencionada ao abrigo deste programa dos bairros digitais, seriam eles que, de alguma forma, deveriam suportar, digamos, a continuidade do projeto e os custos da sua manutenção. Ainda exatamente atrás do que o Ricardo dizia, isto foi algo que tivemos em atenção no desenho e nas soluções que vos aqui apresentamos de forma a que a 1 de janeiro de 2026, digamos, não haja dinheiro para continuar, porque os custos são elevadíssimos. Achamos que não, achamos que aqui os custos estão dentro, digamos, muito do razoável. Pelo menos foi o objetivo quando desenhamos isto, de forma a que a seguir não houvesse custos aqui acrescidos. Não sei, Paulo, não sei se querias responder aqui a mais alguma questão, acho que há aí uma interessante. Duas coisas. A primeira, relativamente àquilo que estavas a dizer, o objetivo da candidatura é que ela tenha também a sua sustentabilidade, ou seja, que seja de preferência quase autossustentável depois do fim do projeto. Portanto, é esse um dos objetivos e, portanto, as soluções têm que também ter essa preocupação, ou depois pode o próprio município entender que é um sucesso os investimentos que se fizeram e que eles devem continuar, e então ele próprio também ter aí algum tipo de intervenção. Então, é verdade, também colocar aqui uma questão relativamente à dimensão máxima do bairro. Não há, podemos dizer, uma dimensão, mas no âmbito da candidatura é definido, até foi algo que disse no início da minha intervenção, é definido uma área. Portanto, a área, para ser mais positivamente avaliada, podemos dizer assim, está delimitada geograficamente com uma elevada densidade de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços. Portanto, estar, por exemplo, a definir um concelho todo como um bairro digital, isso não será uma boa solução em termos de candidatura. Portanto, a área deve-se procurar a área que tenha mais comércio, que geograficamente seja mais interessante, para que se possa implementar uma solução. E cá estamos mais uma vez também a falar da questão da sustentabilidade e, portanto, é preciso também ter alguma atenção nas opções que se estão a fazer em termos de
de áreas que se escolhem como as áreas que vão definir para este projeto. Era exatamente isso que eu estava a dizer, ou seja, no fundo, os beneficiários do financiamento, este programa deverá ser tal que os beneficiários do financiamento queiram que ele continue no futuro, que haja a sua sustentabilidade. Ou seja, terá que ser algo que tenha impacto, neste caso, e tratando-se de dinheiros, que é o que estamos a falar, terá que ter um impacto positivo nas contas e nas receitas de cada um destes comerciantes e de cada uma destas empresas que estão nestes bairros. Se isso acontecer, e se o custo de manutenção do projeto for baixo, obviamente serão os primeiros a ter interesse em que isto continue e eventualmente com o apoio da autarquia. Se for vazio, digamos assim, se não houver interesse nenhum económico nos agentes económicos que são, e mais uma vez reforço, os principais beneficiados e para quem se dirige este programa, se isso não acontecer, se não houver mais-valia para eles, fica apenas nas mãos do município e acaba por ser um pouco até contra a natura, porque se os beneficiários não têm interesse em manter o projeto, a autarquia também está a gastar o dinheiro para manter o projeto, a pagar a entidades que não têm interesse na sua continuação, também isto provavelmente levará a que o projeto termine. Daí a nossa preocupação é realmente manter os custos de operação os mais baixos possíveis, de forma a que os benefícios obtidos por estas entidades privadas sejam suficientes para que o projeto possa continuar a partir de dezembro de 2025. Eu não sei se alguém quer mais acrescentar mais alguma coisa. É importante queria só deixar uma nota, portanto, nós vamos responder às questões e vamos enviar a informação a todas as pessoas que foram integrantes neste webinar, mas para quem tiver alguma questão em particular, nós nessa comunicação passaremos os contactos das pessoas para que possam interessar as questões que achem que façam sentido no seguimento desta ação. Okay? Sim, podem contar obviamente com o nosso apoio, o nosso e o do CTT, disponham, nós como o Ricardo Fernandes, nós iremos fornecer os nossos contactos e portanto disponham, as candidaturas são para entregar dia 31, só ressalvava aqui uma coisa importante que aparece repetidamente escrito no aviso, e mais uma vez, sem ter aqui nenhuma informação privilegiada, mas da leitura me parece óbvio, é que o sucesso da candidatura depende muito da adequação destas soluções, eventualmente de outras que estejam a ver, à realidade do bairro que querem candidatar. A questão do levantamento do que existe e da definição de uma estratégia para melhorar as eventuais falhas que existam tiradas desse diagnóstico, desse levantamento, para colmatar essas falhas. Esta adequação entre a tecnologia e essas falhas vai ser, digamos, o grande mote ou a grande vantagem de cada uma das vossas candidaturas. Quanto maior for esta adequação, de certeza que maior será a probabilidade de sucesso. Para isso, na adequação dessas soluções e para qualquer outro assunto que precisem, ficam os nossos contactos. Obrigado a todos. Antes de me despedir, dia 8 às 15 horas, ok? Dia 8 às 15 horas, vamos fazer aqui... Às 14h30, às 14h30. Às 14h30, desculpa. Às 15 já estavam atrasados. Às 14h30 do dia 8, nós vamos repetir esta sessão. Não é propriamente uma repetição, terá diferenças, eventualmente mais informação que vamos angariando até lá. Portanto, se quiserem, estão todos convidados para voltar a assistir e estão convidados a convidar pessoas que queiram assistir a este webinar do dia 8, nomeadamente consultoras com quem trabalhem e para quem esta informação que acabamos de passar seja relevante. Obrigado a todos. Até dia 8 ou até um dia deste. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.